Sabe onde é que está o valor de uma palavra? Alguém sabe dizer onde está o valor de uma palavra? O valor de uma palavra está na pessoa que a diz. O valor de uma palavra, ela não está em si mesma. Está na pessoa que profere essa palavra. Na boca de um desonesto, a frase "eu dou a minha palavra" não tem valor algum. Mas na boca de um honesto tem. Então não é a palavra que tem o valor em si, mas ela acaba recebendo valor dependendo de onde está saindo, da boca de quem. A palavra que vai ser proferida hoje tem muito valor, porque saiu da boca de Deus. E Deus é verdadeiro, Ele não é mentiroso. O tema da palavra de hoje é medo espiritual. Todo mundo aqui, em algum momento da vida, já sentiu medo. Existem vários tipos de medos. E quando esses medos se instalam a ponto de afetar sua qualidade de vida, surgem os transtornos. Só que essa não é a minha área, eu não vou falar de transtorno, porque eu não tenho autoridade para falar sobre isso. Mas existe um medo que a Bíblia diz que ele produz tormento, que é o medo espiritual. É o medo espiritual. E ele não é um sentimento, preste bastante atenção no que eu vou falar. Esse medo não é um sentimento. Ele não é um transtorno. Esse medo o apóstolo trata não como uma doença. Ele trata como um ser. Esse medo ele trata como uma pessoa. Esse medo o apóstolo Paulo trata como um espírito que já se manifestou em alguns lugares por onde eu passei, com o nome de Agramon. Esse é o nome dele, Agramon. Você não vai encontrar esse nome na Bíblia, Agramon, mas ele existe. Como é que eu posso confiar numa coisa que não está na Bíblia? Eu já vou te explicar. Ele existe porque a Bíblia o identifica de outra forma. Da mesma maneira que um demônio chamado Pombagira, tem na Bíblia esse nome, Pombagira? Não tem. Mas existe Pombagira? Existe. Então, da mesma maneira que Pombagira não tem na Bíblia, mas na Bíblia existe o espírito de prostituição. Existe o principado da Babilônia que atua com impureza sexual. Como a gente está sem, eu vou ter que abrir aqui, vocês vão ter que abrir daí. Apocalipse capítulo 17, versículo do 1 ao 5, diz assim: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Essa parte dos 5, vamos ler. Em sua testa havia essa inscrição: mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Amados, essa mulher, a Bíblia está falando de uma mulher, e ela está vestida de azul e vermelho.
Isso é um espírito maligno. E apesar do nome pombagira não aparecer, ela existe. E essa descrição de Apocalipse 17, da mulher vestida de vermelho, é a mesma imagem da pombagira. Se você colocar no Google ou procurar uma fantasia da pombagira, você vai ver que é essa imagem. Então o demônio chamado Agramon, porque é sobre ele que eu quero falar, não está escrito na Bíblia. Vamos ler o texto que fala sobre Agramon, que não tem o nome dele, mas o identifica. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de medo e timidez, mas um espírito de poder, de amor e de autodomínio. Amados, esse espírito aqui não é um sentimento. Só que aqui há uma diferença. Essa palavra aqui, espírito de medo, gente, não é um sentimento, é um demônio. Agramon está aqui, ó, espírito de medo, demônio do medo. Se você analisar, como é que a gente consegue provar isso? Se você analisar o texto no grego, é uma palavra no grego pneuma. Se você clicar nela, você vai ver essa mesma palavra em outros pontos da Bíblia. Então veja bem, decore esse texto, que é espírito. Vamos ver se esse espírito é força ou é pessoa. Coloque a próxima foto. A mesma palavrinha está ali em cima. Está vendo o tiozinho e o A no final? Veja o que é que diz. Em outro lugar, Mateus 3,16, e ele viu o Espírito de Deus. Espírito de Deus é uma força ou é uma pessoa? Uma pessoa. Em outro lugar, Mateus 10,20, pois não é você quem fala, mas é o Espírito de seu Pai. Aqui, é força ou é uma pessoa? Uma pessoa. De novo, aqui em Mateus 12,18, a mesma palavra. Porém o meu Espírito sobre ele, e ele proclamará. Espírito aqui é um sentimento ou uma pessoa? Pessoa. Então, concluímos que essa palavra que está também em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, esse Espírito não é uma força. Espírito de medo não é um sentimento. É uma pessoa, é um ser, é um demônio. Ok? Quantos estão comigo? Amém. Então esse espírito de medo não é um sentimento. Primeira coisa que você precisa entender, é um demônio. Ele é uma potestade. Para quem quer de uma forma mais profunda, esse espírito aqui não é um demônio como a pombagira, não é um demônio como Zé Pilintra. Ele é uma potestade. Por quê? Como é que eu concluo que ele é uma potestade? Ele está num nível alto de hierarquia demoníaca, certo? Ele só está abaixo de dois, que são os principados e o próprio Satanás. Então ele tem um grau de autoridade muito alto, a potestade, essa potestade. Como é que eu chego à conclusão que isso aí é uma potestade? Porque essa palavra aqui, ó, Deilias, todo mundo está vendo aqui? Deilias, é medo. Coloque a próxima. Deilias, medo. Quando você vai para Efésios 6 que fala sobre nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, dominadores do ar, contra as hostes espirituais da maldade, ok? A única classe de demônios que tem ias no final é esse aqui, exousias, ias, potestade.